Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes domingos, domingo passado, neste domingo agora, na liturgia dominical, somos inspirados pelo Sermão da Montanha de Jesus, o mestre que dirige sua palavra a seus discípulos. Nós estamos no sexto domingo do tempo comum, é o ano A, Mateus, é o 10º encontro. Jesus nos ensina e nos mostra em sua vida, desde a sua origem, sua concepção até a sua morte e ressurreição, o significado da Escritura e como ele vem dar pleno cumprimento à lei, à Escritura. Jesus, neste domingo, nos falará sobre 3 temas, exigências para o discipulado: o respeito à vida do próximo, a fidelidade conjugal, a fidelidade através da verdade das palavras. O Pai Eterno deu aos seres humanos a lei para nos santificar, para nos aperfeiçoar no amor. Ele que é Pai, que é a perfeição do amor, que nos chama a sermos perfeitos como Ele é perfeito. Os mandamentos da lei exigem um compromisso livre e decidido do ser humano, uma entrega e confiança total a Deus, afastando todo servilismo cego. Cada ser humano se espera uma opção livre e consciente, uma opção fundamental aos mandamentos. Meditar a Sagrada Escritura faz com que o ser humano penetre nos segredos do coração divino. A antífone de entrada ela foi tirada do Salmo 30, 31, do versículo 13 e 4. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. A comunidade orante que se reúne em Eucaristia confessa e afirma que Deus é o rochedo que nos abriga. Ele é a casa defendida que nos salva. Ele é a segurança, isto é, a fortaleza e a rocha. É Deus que nos conduz e sustenta. A primeira leitura foi tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 16 a 21. Cabe ao ser humano uma decisão que não depende de Deus, mas do próprio ser humano. É ele que tem que fazer a escolha. Por isso o autor coloca um se condicional. Se quiseres. Ninguém é obrigado diante de Deus. Ele não age por coação, mas por amor e sedução. Ninguém é obrigado a observar os mandamentos. A aliança exige 2 lados, e o ser humano é chamado a um compromisso diante desta aliança. Então diz: se quiseres observar os mandamentos, a lei, a Torá, o que o ser humano recebe como resposta? Os mandamentos guardarão a pessoa, o fiel. A outra questão, somos livres, Então somos chamados a uma escolha. Logo depois, ele diz: se confias em Deus. Confiança é uma entrega total, livre e amorosa. Ele, como é Senhor da vida, terá como resposta a vida. Tu também viverás. O homem tem que fazer a escolha se confia realmente ou não em Deus. Além do ser humano ser guardado pelos mandamentos, também eles viverão, pois a fé em Deus nos abre a vida. Deus tomou uma atitude diante de ti. Deus colocou o fogo e a água, isto é, Deus nos coloca diante de uma opção fundamental. Aqui, na metáfora do fogo e a água, cabe também a morte e a vida. Cabe ao ser humano escolher. Tu podes estender a mão para o que quiseres, isto é, és livre para escolher. Depois de dizer que Deus colocou diante do homem o fogo e a água, agora ele aprofunda mais. Deus colocou diante do ser humano a vida e a morte, realidades existenciais que o ser humano pode escolher.
mas também colocou diante do ser humano uma decisão moral de escolha. O ser humano pode escolher entre o bem e o mal. Diz que o homem receberá aquilo que prefere. Preferir refere à escolha, um ato moral. Essa resposta moral deve ser dada pelo homem, visto que Deus colocou diante do ser humano vida e morte. A sensibilidade do ser humano na busca da sabedoria é descobrir a imensidão da sabedoria divina. Essa sabedoria nos faz conhecer que Deus é forte e poderoso e é previdente, tudo vê. Assim Deus debruça seus olhos àqueles que lhe temem. Este Deus não ignora tudo o que faz o ser humano, todas as obras realizadas pelo ser humano. Deus jamais, nunca mandou ao ser humano para que ele possa agir de forma ímpia, isto é, não pia, e nem mesmo consente que a pessoa peque. Ele não deu licença a ninguém para pecar. É por escolha e não por licença de Deus que o homem peca. O salmo responsorial é o Salmo 118, 119. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Este é o refrão. Inicia com uma breve bem-aventurança. O ser humano que vive na integridade, sem pecado, no caminho da vida, e que passo a passo vai progredindo na lei, nos mandamentos de Deus. A primeira estrofe encontramos no versículo 1 e 2 deste salmo. Ele faz da alegria, da bem-aventurança do homem, que de forma íntegra vive sem pecado. Este homem é feliz porque ele escolheu e vive observando os preceitos divinos e que, numa busca existencial de sentido, procura de todo o coração a Deus. A segunda estrofe é uma afirmação daquele que procura a Deus e reconhece que esses mandamentos foram dados por ele. Versículos 4 e 5 deste salmo. Deus nos deu os mandamentos para que os seres humanos possam responder à aliança e observar como resposta a proposta divina. A esperança do salmista é que ele possa estar firme para cumprir a vontade divina, isto é, o ser humano, e a vontade da lei, que é divina. A terceira estrofe dos versículos 17 e 18 deste salmo é uma súplica do salmista para que Deus, agindo com bondade, possa, como consequência, fazer o salmista viver, ele que guarda a palavra do Senhor. Nessa súplica, o abrir os olhos dirigido a Deus é para que ele possa contemplar as maravilhas de Deus através da lei. Então o homem tem que abrir os olhos. Deus abre os olhos também para aquele que observa os mandamentos. Isso é uma antropomorfismo, dá uma característica humana a Deus. A graça coadjuvante de Deus sustenta o fiel, o homem de fé. Nós vamos ver na quarta estrofe, o versículo 33 e 34. Isto é, o homem de fé está aberto à divindade, para que Deus possa ensiná-lo como mestre os preceitos divinos, para que ele esteja disposto a guardar fielmente até o fim da vida. A sabedoria, dom de Deus dada ao ser humano, fará com que o ser humano seja fiel e cumpra a lei divina, guardando de todo o coração a lei do Senhor. A segunda leitura é tirada de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao 10. Paulo dirige a palavra aos Coríntios. Ele quer afirmar que a sabedoria dada pelo Espírito Santo não se pode comparar com a sabedoria humana. Se abre para a compreensão dos mistérios divinos,
permitindo ver o Senhor da glória em Jesus Cristo, que foi crucificado pelos homens. A sabedoria divina existe e Paulo e os outros mestres cristãos estão aptos a ensiná-la. A sabedoria divina é reservada aos perfeitos. A sabedoria deste mundo é efêmera, passageira, cai nos limites da capacidade humana. Paulo fala da misteriosa sabedoria de Deus, que não é humana, que desde a eternidade, antes da criação, Deus já havia preparado para todos nós, para a nossa glória. Não existe nada de improviso em Deus. Aqueles que detêm poder neste mundo não conhecem essa sabedoria, estão fechadas a ela. Tanto se tiverem essa sabedoria, teriam percebido que por detrás da humanidade de Jesus estava Deus na pessoa do Filho, e assim não o teriam crucificado. O Senhor da glória, que é Jesus. Este título aqui vem dado a Jesus. Jesus é o Senhor da glória, isto é, da eternidade. Este mistério divino foi preparado por Deus para aqueles, isto é, não todos, que amam a Deus. Muitos escolhem não amá-lo. Este mistério não foi percebido pelos sentidos humanos, nem visão, nem audição, nem mesmo o coração, sede da consciência e pensamento humano. Jamais, nunca pressentiu, não passou pelos sentidos. Aquilo que é o mistério de Deus. Este mistério foi revelado pelo Espírito Santo a nós, mestres, apóstolos, cristãos, através da pregação apostólica. A ação do Espírito é que se conheça as profundezas de Deus. O Evangelho que nós temos hoje foi tirado do Evangelho de São Mateus. Nós vamos ler a versão curta do Evangelho, não total. Mateus capítulo 5, versículo 20 a 22, Mateus capítulo 5, versículo 20 a 22, depois versículo 27 e 28, depois versículo 33 até o 34 e o versículo 37. Jesus inicia com uma advertência aos discípulos. A justiça exercida pelos cristãos discípulos deve superar a justiça dos fariseus, mestres da lei e doutores. O objetivo de Jesus, que completa e interpreta a vontade de Deus, é atingir a justiça, a retidão. Os discípulos devem exercer a justiça mais que os fariseus e escribas, os doutores da lei. Enquanto os fariseus e escribas conceitam interpretar a justiça, junto com uma aliança da dominação romana, eles não praticam uma justiça transformadora. E se vivem como fariseus e doutores da lei, na prática de uma justiça que se alia com o poder romano corrompido. Assim, os cristãos não entrarão no reino dos céus. Eles não podem viver como vivem os mestres da lei e os fariseus. Não basta somente esta prática da justiça deles. O primeiro exemplo de Jesus, de justiça, deriva dos 10 mandamentos. Jesus apoia-se no ensino dos doutores da lei. Dentre os 10 mandamentos encontra: não matarás. A vida é um dom de Deus. O ser humano não tem autorização de matar por ganância, vingança, imprudência, inimizade ou crime premeditado. Quem pratica esses atos, será réu de juízo. O castigo para aquele que matar deve manter nos limites do mandamento divino e não deixar-se levar pelo espírito de vingança. Lembre, olho por olho, dente por dente, vida por uma vida. Jesus ensina em nome de Deus a vontade divina. Jesus não diz que aquele que mata é bom, mas quer revelar neste versículo que a raiva, a ira, expressa um discurso violento
e é comparado ao assassinato que destrói. Aquele que fica com raiva, ira, terá o mesmo tratamento daquele que mata, pois está em evidência a mesma ofensa. Romper relacionamentos com ira é muito sério. A ira tem caráter destrutivo. Podemos dar 2 exemplos de ira que fala Jesus. Primeiro, ações violentas que provocam revoltas, destruições, e a ira que deseja mandar alguém para o inferno. Versículo 27 e 28. Jesus segue o discurso da montanha agora dando exemplo do adultério. É o mandamento da lei divina: não cometerás adultério. Este mandamento quer proteger e assegurar a pureza do matrimônio. Os rabinos manipulam a lei que dava aos homens mais liberdade que às mulheres. Legislavam muitas vezes, não legislavam, mas liam as leis a partir dos homens e desprezavam muitas vezes o direito das mulheres. Mas os rabinos viam nesta união apenas uma falta exterior, o adultério consentido. Jesus vai mais além. Ele não tira a obrigação, mas ensina que a lei não é suficiente para assegurar a pureza do matrimônio. A fidelidade conjugal é violada pelo desejo do coração de desejar outra mulher. O pecado externo, adultério, é complemento de um desejo obsessivo interior. Jesus afirma que no matrimônio o exterior e interior, vida e pensamento, aparência e intenção, deverão estar em equilíbrio, em pleno acordo na integridade humana. Versículo 33 e 34. Agora Jesus refere o seu discurso para a esfera da relação do ser humano com Deus e o juramento. Fazer juramentos era muito praticado e expressava um compromisso com Deus ou com outra pessoa. Quebrar o juramento se arriscava ao castigo divino. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. No Antigo Testamento, o mandamento era: não jurarás falso. Levítico capítulo 19. Se um homem dirige, é o versículo 12, se um homem dirige a Deus para invocá-lo como testemunha, este homem deverá fazer um testemunho verdadeiro em tudo. Senão ele cometeria uma blasfêmia, colocando Deus a serviço de uma mentira, rebaixando Deus para ser uma testemunha falsa, cúmplice da mentira. Mas Deus é santo e verdadeiro, não pode ser colocado como testemunha para uma falsidade. Quando alguém faz uma promessa, faz com que a honra de ambos se realize e seja cumprida. Este pacto com Deus se chama voto, promessa. Se alguém comprometeu a Deus alguma coisa, tem o sagrado dever de cumprir o que prometeu, pois se tornou um dever do homem diante de Deus. Mas não é suficiente de Jesus. Jesus não modifica o mandamento, mas o aprofunda. Para Jesus não se deve jurar de forma nenhuma, pois o modo como são professados os juramentos aqui na terra elimina a reverência que se deve dar a Deus. A igreja, versículo 37, comunidade dos discípulos de Jesus, deve ter uma palavra autêntica e verdadeira, sincera e confiável. O objetivo da palavra é construir relações honestas que vêm da integridade da pessoa. O juramento vem do maligno, que tenta invadir a realeza de Deus e forças, fazendo Deus agir numa ação que excede os limites humanos.
O cristão tem que ter uma comunicação sincera com Deus e com os seres humanos. Assim, um sim seja verdadeiramente um sim, e um não seja um autêntico não. Quem é franco com Deus será também diante dos homens. Todo palavreado sem sentido se torna imperfeição e pecado, e pertence então ao diabo. Então, é uma realidade que o cristão tem que aprender: a sinceridade. Tudo aquilo que perde o sentido da objetividade da verdade não vem de Deus, vem do diabo, que quer se justificar. Porque toda forma de justificação é uma forma diabólica da pessoa que quer se defender, porque se ela tem integridade de palavra, para ela basta o seu sim e o seu não. Assim também diante de Deus. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.